Pronto, apareceu Tá a bolinha. gravando. Tá. Pode Vamos perguntar. continuar, então. Oi, Muito bom. E quais competências pode ir. comportamentais, soft skills? Tá. Comportamentais. Então, mais ou menos algo que eu já falei também. Primeiro é educação, né? Ser sempre bem educado, gentil, ouvir mais, né? Principalmente no início da carreira, né? Ouvir mais os experientes, né? E aprender com eles. Ser humilde, né? Porque às vezes a gente tem um diploma, né? De graduação, nível superior, e o tratorista lá, às vezes, sabe mais do que nós, né? Naquele determinado assunto. A gente tem que ser humilde para aprender com eles, né? Pedir ajuda, né? Não é porque a gente fez a graduação que a gente é superior a ninguém. Então, e a comunicação que eu já falei, né? Então, é basicamente isso que, nesses pontos aí, se você fizer todos eles, favorece muito, né, quem se formou depois. Sim. E o que diferencia um bom profissional de um excelente profissional? Tá. Não é tão fácil, mas vamos lá. O bom talvez faz aquilo que é preciso, né? O bom faz o que é preciso. O excelente faz além do que é preciso. Entrega mais do que o cliente pediu, né? Vai além das expectativas, né? Do cliente. Se prepara mais, né? E é tudo mais, né? Você tem que estar mais preparado, tem que fazer uma entrega melhor, tem que se comunicar melhor. Então, fazer tudo com excelência, né? Para ser melhor do que os bons, você tem que fazer o que os bons não fazem, né? E principalmente, né, dar atenção para o teu cliente, né? Que é o que hoje mais falta, né? Nas pessoas hoje é atenção ao cliente. O domínio de tecnologias, exemplo, agricultura digital, sensores, irrigação, é importante? Em que nível? Ah, sem dúvida. Diria que na minha época lá, que eu formei 22 anos atrás, de 0 a 10 era uma importância 3, hoje é uma importância 8. Né? Porque a agricultura está avançando demais na parte de tecnologia, né? No digital, né? E também na parte de mecanização, né? Irrigação também está crescendo muito no Brasil, antes era pouco, hoje está aumentando muito. A parte de drones, né? Parte de mapeamento, né, digital das áreas, agricultura de precisão, né, máquinas com piloto automático, com sensores, né, que registram tudo, que tem telemetria, que usam taxa variável. Então, hoje é importantíssimo, né? O profissional hoje é importantíssimo estar antenado com as tecnologias novas. Vamos para 6 agora. O que você mais gosta na profissão de engenheiro agrônomo? O que é mais legal, talvez não para todos, mas para quem gosta, nenhum dia é igual ao outro. Né? Em 22 anos de profissão, eu não tive um dia que foi igual ao dia anterior. Sempre é diferente, sempre tem algo novo, tem um desafio novo, tem um cliente novo, tem uma pesquisa nova, tem uma dúvida nova. A gente não fica fechado numa sala, né? A gente vai para o campo, viaja, conhece pessoas. Apesar de ser cansativo essa rotina de viagem, de campo, de trabalhar no sol, na chuva, no frio, né? Ela não é monótona, né? Ela não é cansativa, ela é dinâmica. Então, acho que isso que é o mais legal para pessoas que são, né, hiperativas, proativas. É muito bacana a profissão de agronomia porque é muito dinâmica, né? Sempre tem novidade, um dia não é igual ao outro. É bem legal isso aí. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que prefere a rotina. Aí, para quem prefere a rotina, é melhor trabalhar no escritório, né, num banco, numa fábrica. Mas para a agronomia,
para quem gosta de não ter rotina, é a profissão ideal. Quais são as maiores oportunidades da área atualmente? Vai de encontro com mais ou menos o que a gente falou, né? Então, existem algumas áreas que estão reduzindo a necessidade de profissionais e tem áreas que estão aumentando. Então, essa parte do digital, sem dúvida, cada vez mais vai demandar profissionais para trabalhar com digital. Tá? Então, o profissional da agronomia hoje tem que saber não só trabalhar com digital, mas se ele souber também programar, por exemplo, e entender como funciona essas máquinas, esses sensores, né, esses aplicativos, esses softwares, vai ter muita demanda de profissional para desenvolvimento de hardware, de software, de equipamentos. Tá? Vai ter muita demanda para desenvolvimento. Tá? Então, é uma área que vai aumentar cada vez mais. E muita coisa vai ser substituído por IA. Recomendação de adubação, recomendação de defensivo, identificação de praga, de doença. O produtor vai ter um aplicativo, ele vai tirar a foto da praga e vai dizer lá que praga que é, qual que é o risco para a produtividade, qual que é o produto que ele tem que aplicar. Então, vai demandar menos técnicos para essa área e vai demandar mais técnicos, né? Permitir o convidado aqui. Aí, João. E vai demandar mais de nós, profissionais, para saber trabalhar com essas ferramentas e, principalmente, construir e produzir essas ferramentas, né? Do digital. Essa pergunta, no caso, é uma dúvida que eu tenho, não é do trabalho. Tá. Você acha que a área da biotecnologia, tipo bioinsumos, essas coisas, tipo biofertilizante, está em alta também ou tá? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, não sei se já estudaram lá, né, as revoluções verdes, né, que a gente teve na agricultura, né? A primeira foi o homem fixado no campo, né? Ele parou de ser nômade e começou a morar num lugar fixo. E com isso ele começou a plantar. Então, foi a primeira revolução. Aí vieram, né, os adubos químicos, depois vieram os defensivos, depois vieram os cultivares híbridos, aí vieram os transgênicos, né, que é a biotecnologia também, e agora a gente está aí na agricultura 4.0, né, que é a do digital. Então, o digital hoje está importantíssimo na agricultura, mas o que está vindo de novo agora, que já existe e vai aumentar, é a parte da biotecnologia e dos biológicos, né, e dos bioinsumos. Então, essa área de biotecnologia, biológicos, bioinsumos, ao meu ver, é a área que mais vai aumentar nos próximos anos. A gente vai começar a usar cada vez menos químicos e cada vez mais produtos, né, naturais, biológicos, inimigos naturais, né, por uma série de motivos, por questão de custo, né, de ser menos tóxico, do mercado está exigindo que a gente use cada vez produtos, né, que agridem menos o meio ambiente. Tem produtos químicos que estão perdendo eficiência, tem pragas que estão ficando resistentes. Tá? Então, essa parte dos bioinsumos, com certeza, vai aumentar. Não tem dúvida disso. Tá? Então, se vocês se dedicarem para essa área, é uma área muito boa. Né? Tanto estudando essa área, como comercializando, como pesquisando, desenvolvendo, né? Entrando em empresas que trabalham nessa área. Isso é o futuro. Tá? Isso vai crescer. E a profissão oferece boa valorização financeira e profissional? Em que é a profissão? A profissão oferece boa valorização? Eu diria que é mediana. Né? Não é uma profissão ruim, que paga pouco, mas também não é das melhores. Né? É normal, mediana. Né? Existem profissões, né, professores, né? O professor de faculdade ainda tem um bom salário, mas professor, né, lá do ensino médio, a maioria dos funcionários públicos, né, tem cargos que ganham bem, mas a maioria não ganha bem. Então, tem muita profissão que ganha pouco. E tem algumas, né, médico ganha muito bem, advogado, se for um bom advogado, né, ganhar causa ganha muito bem. Né? Então, existem profissões que têm oportunidades bem melhores,
mas eu diria que a agronomia está bom, está numa média. Se for um bom profissional, dá para ganhar bem, dá para ter um bom padrão de vida. Se for um profissional ruim, vai ganhar pouco. Mas se for um profissional bom, você pode ganhar bem. E o interessante também, não sei se tem essa pergunta aí, mas é que na agronomia você pode atuar em muita coisa. Você pode ser funcionário de uma empresa de defensivo, de fertilizante, de uma revenda, de uma fábrica, né, de uma fazenda, de uma cooperativa, né? Você pode ser autônomo, você pode ter seu próprio negócio, você pode ter uma empresa de drone, você pode ter uma empresa de consultoria agrícola, pode ter pode abrir uma empresa como a minha de pesquisa agrícola, pode ter uma empresa de serviços agrícolas, né? Pode ter uma empresa que vende insumos, pode trabalhar na parte financeira do agro, na parte de recursos humanos no agro, na parte comercial no agro, na parte técnica, desenvolver produtos. Então, a nossa área é muito abrangente, né? Essa que é a vantagem, né? Não quer ser vendedor, tudo bem. Não quer vender, você tem várias outras coisas que você pode trabalhar também. A gente pode trabalhar com animais, pode trabalhar com florestas, pode trabalhar na parte dos orgânicos, né? Pode trabalhar em certificações, pode trabalhar no Ministério da Agricultura, pode ser fiscal agropecuário, né? Pode trabalhar em banco na área do agro, né? Então, agronomia, olha, eu não conheço outra profissão que é tão diversificada e que oferece tantas possibilidades assim para o profissional. Eu diria assim, quem não sabe o que quer fazer, faça agronomia. Né? Alguma coisa você vai gostar. Alguma área de agronomia você vai se achar. Então, começar o 7 agora. Pontos negativos e desafios. Quais são os principais desafios da profissão? Tá, principais desafios. Eu creio que no início o mercado de trabalho, né? Você achar um emprego. Tem pessoas que demoram muito tempo, tem pessoas que conseguem achar mais rápido, né? Às vezes por competência, às vezes dá uma sorte também de ter um conhecido, né? Que tem algum emprego. Mas o primeiro emprego é um desafio, né? Empreender é um desafio muito grande no agro também. Ah, vou abrir uma consultoria. A concorrência é muito grande. Tá? Tem muita gente boa no mercado, a concorrência é muito grande. Né? Existe uma concorrência desleal, por exemplo, vou dar consultoria. Tem empresas, né, que vendem insumos, oferecem consultoria grátis. Né? Ela vende o insumo e dá grátis a consultoria. Né? Já está no pacote ali, já está junto, né, embutido no custo. E aí você quer cobrar do produtor por uma consultoria que ele tem de graça, às vezes, da empresa, né? Então, essa é uma dificuldade, né? Essa concorrência desleal que a gente tem com outros colegas, né, que oferecem essa consultoria gratuita, né? Mas eu penso que os desafios são esses, né? Concorrência, né? Com colegas que oferecem consultoria gratuita, né? Achar o primeiro emprego. E acho que basicamente são essas dificuldades, né? Vou fazer uma pergunta que é fora do trabalho também. Tá. Você falou que a área de consultoria é bem concorrida, né? Isso. Tem como trabalhar na área de consultoria e escalar bem rápido, sim? Bem difícil. Tá bem difícil. Eu não conheço nenhuma consultoria no Brasil que é gigantesca. Né? Todas as áreas, você tem empresa de semente gigante, você tem empresa de fertilizante gigante, empresa de defensivo gigante, né? Empresa de software gigante que tem 10 mil usuários, mas você não tem consultoria que atende 1.000 produtores. Tá? Por quê? Porque a consultoria é personalizada. É igual o médico. O médico não consegue ter mil pacientes. Né? Porque cada paciente tem um problema diferente. Tá? Então, consultoria, ela não é uma commodity, né? Não é um produto de prateleira que a gente chama, né? Você põe lá 1.000 produtos, coloca no Mercado Livre e você vende, né? Então, consultoria é individual, é personalizada cliente a cliente. Então, nenhuma empresa de consultoria consegue dar consultoria para um profissional ou não consegue dar uma consultoria bem dada para, no máximo, 20 produtores. No máximo, 20. Para 50, 100, 200, 1.000, não consegue. Impossível. Ah, mas vou contratar mais colegas, vou fazer uma sociedade com mais colegas. Tá bom. Em vez de 20, você vai ter 40, 60. Então, não é escalável, né? Então, a resposta é não.
você não vai conseguir escalar consultoria, né? Você não vai conseguir ter uma empresa que vai, né, começar com um cliente e daqui a 5 anos vai ter 1.000 clientes. Né? Isso, na consultoria, não é possível, né? Porque é muito personalizado. Tá? O que existe mais próximo, que é um pouquinho mais escalável, é treinamentos e cursos online, né? Então, tem plataformas online que oferecem cursos, né? Aí você faz lá grava uma aula, grava um curso, grava um dia de campo, posta, o cara paga uma assinatura, e aí você pode vender esse teu curso para 5.000 produtores, né? Daí é produto de prateleira, né? Você vai vender baratinho, né? Uma commodity, você vai vender baratinho e vai ter muitos clientes. Tá? Mas não é uma consultoria personalizada. Então, consultoria é limitado, tá? Bem limitado. E bem concorrido também. Bem concorrido. E como é concorrido, tem muita gente cobrando barato. Tem empresa que não cobra nada, né? E já ganha na venda dos insumos, e tem colega que para conseguir cliente cobrar pouco, e acaba estragando o negócio dos bons profissionais, né? Que cobra um valor melhor, mas daí o concorrente cobra pouco, o produtor acaba trocando às vezes, né? Por causa dessa concorrência que é muito grande. Viu? Vamos falar. Tipo, você falou da área da consultoria, né? Mas, tipo, ou ao contrário, assim, qual área você acha, da atuação de um agrônomo, que você acha que tem poucos profissionais, mas é uma área que remunera bem e que pode crescer? Ou... Certo. O que remunera bem pode crescer é essa parte do digital no agro. Porque nós, agrônomos, a gente gosta mais de ir no campo, de fazer, de meter a mão na massa, né? A gente não gosta de ficar numa salinha com ar-condicionado programando, né? Então, essa área do digital no agro, de programação e desenvolvimento, né? De software, de hardware, de equipamento, do agro, é a área que vai crescer mais e paga caro e não acha opção no mercado. Tá? Tem um colega aqui de uma empresa vizinha aqui, da minha sala aqui, tem empresa de software, de agrícola, né? Os funcionários deles ganham muito bem e não acha. Quando sai um, para repor esse cara é muito difícil. Então, nessa parte do digital para o agro, é uma área assim, que paga bem e que tem pouco profissional. Fora isso, o que paga bem e tem pouco? Acho que não tem mais nada. Né? Vendedor ganha bem, mas tem muito. Tá? Vendedor não é todos que ganham bem. Tá? O vendedor, a maioria é comissionado, né? Então, tem gente que vende muita semente, muito adubo, muito defensivo, né? E ganha uma comissão bem alta. O cara ganha lá 100 mil por mês de comissão, né? Então, para ganhar dinheiro hoje, né? Vendedor, se for um ótimo vendedor, é onde pode ganhar bastante. Só que a concorrência é muito grande. Muito. Então, e para ganhar bem, fora isso, não se pode prestar concurso público, tá? Fazer a graduação e prestar concurso público para a INCRA, para o Ministério da Agricultura, né, para a SEAB, né? Esses órgãos costumam pagar ali o piso, né? O piso hoje deve estar o quê? Uns 8 salários, vai dar mais de 10 mil reais hoje no piso, né? Só que é difícil passar. Né? Pode tentar um concurso numa Embrapa, né, no IAPAR. Então, também é uma área assim que paga bem, mas é difícil entrar. Né? Uma pessoa que quer trabalhar na parte digital, assim, na agronomia, e está fazendo o curso, você acha que ela deve manter o curso até o final ou troca para algum engenharia de software, alguma coisa? Eu manteria. Porque, assim, o cara, para desenvolvimento do agro, ele tem que ter os dois conhecimentos. Ele tem que conhecer do agro e tem que conhecer do digital. Aquele nerd lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, o cara só sabe programar, não sabe o que é uma soja, o que é uma vaca, esse cara não vai conseguir programar. Não vai conseguir desenvolver um software para o agro, né? E o cara que é só agrônomo, né, só técnico, também não vai conseguir. Então, por isso que esse profissional é raro no mercado, porque ele tem que ter conhecimento mínimo do agro, ele não precisa saber tudo da soja, da vaca, do porco, do boi. Mas ele tem que ter conhecimento mínimo da agricultura e um conhecimento muito bom de programação. Tá? Então, eu diria o seguinte, quem está na agronomia hoje e quer ir para essa área, faça o curso, conclua a agronomia,
E durante o curso, já vai procurando algum curso, um treinamento, fazendo estágio nessa área. E quando você formar, aí tenta fazer entrar ganhando um pouquinho numa empresa digital, né? Entra lá como auxiliar, como ajudante, jovem aprendiz. Pode fazer um outro curso, né? Especialização, né, na parte digital. Mas já que vocês já estão na agronomia, né? Sigam nessa área. Mas paralelo a isso, durante o curso, tentar procurar curso, treinamento, seja online, seja presencial, participar de feira do agro, né, do digital agro, e durante o curso ir para essa área aí. Tentar fazer estágio, tentar achar uma empresa que trabalha com isso, que não são muitas também, são poucas, né? Mas eu sugiro que continue, né? Não pare a agronomia, que continue, né? Porque é o diferencial, né? O cara que tem a conhecimento do agro e vai para o digital, esse é o cara, é a formação perfeita, né? Certo. Então, vamos continuar aqui. Algumas perguntas já foram respondidas, mas vou perguntar mesmo assim. Existem dificuldades relacionadas a mercado de trabalho, remuneração, condições de trabalho? Já pensou em mudar de área? Por quê? Então, vamos pegar o momento atual da agricultura. O momento atual, né? Soja está barato, milho está barato, leite está ruim. Então, o agronegócio surgiu muita faculdade de agronomia nos últimos anos, né? Está formando muito agrônomo e não tem, o mercado de trabalho não absorve todos esses profissionais que estão se formando, né? Então, hoje tem uma dificuldade muito grande para conseguir emprego e quando consegue, é pagar pouco, né? Então, essa é uma dificuldade muito grande. O que era o resto da pergunta mesmo? Remuneração, condições de trabalho. Tá. Então é isso aí. Então quem se forma hoje, achar emprego é difícil. Se achar, normalmente vai ganhar pouco. E as condições de trabalho também não são boas. Então se achar, se formar, achar emprego que paga bem, que as condições são boas, e perto de casa, que vai te dar um carro, um computador, um celular, para pagar tudo, um cartão de crédito. Um emprego desse é 1 em 1 milhão. Tá? É muito difícil mesmo. Vai ter que começar no chão da fábrica, né? Começar do zero e subir aos pouquinhos. É bem difícil. Vou dar um exemplo. Muitos colegas viram AT. Né? O que é o AT? Assistente técnico. Então, tem um representante de uma empresa, que é um agrônomo já com 5, 10, 20 anos de experiência, né? E ele vende lá um produto X, uma empresa X. Aí ele pega um agrônomo recém-formado para ajudar ele. Ajudar a fazer dia de campo, atender um produtor, ir lá ver uma aplicação, ir lá pôr placa em beira de estrada, né? É o ajudante dele. E esse cara, ele recebe por exemplo, lá, ele ganha 8 mil por mês. Tá? Só que o carro é dele, o celular é dele, se ficar em hotel, a despesa é dele, combustível é o custo dele, moradia é o custo dele, né? O computador é dele. Então, assim, ele recebe aquilo lá, tipo, 8 mil seco, e tudo a despesa dele. Então, assim, parece que está ganhando bem, mas no fim do mês ele sobra 1.000, 2.000 reais. Sobra muito pouco. Então, é um falso salário alto, mas que com as condições são ruins, né? Que se é uma empresa boa, a empresa dá todas essas condições para o funcionário, né? A nossa empresa aqui, por exemplo, né? O pessoal tem carro da empresa, hotel, empresa que paga, combustível, empresa que paga, alimentação, empresa que paga, né? A gente paga tudo, né? Mas quem entra com uma T, por exemplo, a despesa é tudo da pessoa. Né? Tem que abrir uma empresa, inclusive, você tem que abrir uma MEI, né? Tem que abrir uma microempresa, você tem que emitir nota, você tem que pagar imposto, você não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem... como chama quando você é demitido? Auxílio-desemprego, né? Então, as condições de trabalho para quem está iniciando é bem difícil. Mas, não quer dizer que você não pode... Tem que se agarrar. Né? Apareceu a oportunidade de se agarrar. Porque está difícil. Já pensou em mudar de área? Por quê? Eu penso mais no futuro. Tá? Hoje não. Hoje não, porque é o que eu sei fazer. Imagina, eu tenho conhecimento meu lá do tempo lá que eu ajudava o tio, o avô na fazenda.
A gente já tem conhecimento dessa época. Fiz colégio agrícola, fiz faculdade, fiz mestrado, fiz doutorado. Né? Trabalho nessa área há 24 anos. 22 anos, tá? Então, é uma experiência, assim, que eu acumulei e gastei tempo e dinheiro para acumular essa experiência. Se eu for começar do zero, agora eu vou virar músico, vou aprender a tocar guitarra, vou tentar montar uma banda, né? Eu vou demorar muito tempo para aprender, né? E pode ser que não dê certo. Pode ser que eu tente 1, 2, 3 anos e e não consiga tocar. E a banda não dê certo, e eu me quebre. Então, mudar de área não é tão simples, né? Para o futuro, o que eu penso, né, que vocês têm que pensar também, né, no começo, os primeiros 10, 20, 30 anos, vocês vão trabalhar na área. Trabalha na área, aprende, pega experiência. Mas lá para o futuro, a gente vai cansar, né? A aposentadoria está cada vez mais difícil. Antigamente, eu aposentava com 55 anos, foi para 60, 65. Quando eu aposentar, vai ser 70. Quando vocês forem aposentar, vai ser 80, sem aposentar. Tá? Então, isso você tem que ir pensando. A gente pensando num pé de meia para a aposentadoria lá na frente. Tentar diversificar. Tentar poupar um pouquinho do dinheiro de vocês, do salário que vocês vão ganhar. Tentar investir em alguma coisa, em ações, em imóveis, montar um negócio. Vocês têm que ir pensando, né? Montar uma pequena empresa. Vocês têm que... Pode trabalhar de funcionário, sim. Tá? É muito bom. Mas, com o tempo, vocês têm que ir pensando lá no futuro. Como que eu vou viver quando eu tiver 60 anos para frente? Porque a gente cansa. A idade vem, né? O corpo já não ajuda. Né? A gente cansa mais fácil, ficar viajando é cansativo, trabalhando no sono cansativo. Então, vão pensando, né, durante a vida profissional, em ter um pé de meia lá para frente. No meu caso, né, eu estou investindo, né, em imóveis para ter uma renda de aluguel lá no futuro, né? Vender algum imóvel, se precisar de um dinheiro, digamos que apareceu uma doença lá que gasta um dinheirão para tratar. Eu vendo um terreno e com esse dinheiro, né, para o tratamento. E se você não tem esse terreno, né? E se você não tem os aluguéis para você viver, né? Se você não tem aposentadoria, né, e não vai ter, trabalhar para sempre, a gente não vai aguentar, né? Então, tem que... de repente, aqui, a própria empresa, né, a Lacar que a gente tem hoje, colocar gente nova para tocar, e eu fico mais gerenciando, administrando, né? Então, tem que ir pensando assim, pensar no futuro. Bom, e como que o senhor vê o futuro da agronomia? Tá, boa pergunta, João. Então, assim, eu penso que nós vamos ser substituídos. Bom, vamos lá. Primeiro, como eu falei, o mercado de trabalho, o agrônomo, ele já é limitado e ele vai reduzir. Então, se hoje no Brasil tem, sei lá, vamos chutar, digamos que tem 10 mil agrônomos empregados hoje. Daqui a 10 anos não vai ter 10 mil, vai ter 5 mil. Por quê? Porque a tecnologia, a IA, né, os sensores, a informática, vai substituir muito o agrônomo. Né? O agrônomo não vai precisar ir tanto para o campo assim. Né? O produtor vai fazer muita coisa por conta dele, sem contratar agrônomo. Né? Vai ter um programa que faz adubação, um programa que vê a praga, que vê a doença, que indica o defensivo. Então, assim, vai ter menos vagas para agrônomos, tem mais agrônomos se formando, porque o número de faculdade aumentou, né? Tem muita faculdade particular e pública que aumentaram também, então vai estrangular. Mas eu vou ter um excesso de oferta de agrônomos e uma demanda pequena. Tá? Então vai ter muito colega de vocês que vai ter que trabalhar com outra coisa, né? Que não vai conseguir trabalhar com agronomia, vai ter que achar outra coisa. Então o futuro ele não é bom, tá? E vai ficar na área quem for para essa área do digital, da tecnologia, da informática, do digital, e isso sempre vai ter emprego, tá? E a agronomia em si, essa profissão não vai acabar, tá? Diferente de outras profissões, por exemplo, assim, arquiteto acho que não também, porque é criatividade, né? Mas engenheiro civil, advogado, né? Coisas assim que a IA consegue fazer, as profissões tendem a acabar. Né? Vai ter um processo lá, quero entrar com um processo contra o fulano. Né? A própria IA vai fazer o processo. Né? Na produção de alimentos, né, que é a área que a gente trabalha, não vai acabar, a agronomia não vai acabar, tá? A nossa profissão não vai acabar. Vocês, os filhos de vocês, vão poder ser agrônomos. Né?
Só que, por quê? Porque produção de comida, né, nunca vai acabar e problemas no campo sempre vai ter. Sempre vai ter uma praga nova, uma doença nova, né? Um adubo lá que ficou caro, não dá para usar mais. Sempre vai um clima que mudou. Então, o problema na agricultura sempre vai ter, então nós sempre não tem emprego. Só que vai ser mais difícil. Nós vamos ter menos vagas e mais colegas se formando. Tá, então, tipo, essa pergunta que eu vou fazer agora, ela é fora do Vai fazer. questionário ali. Ah, Aí, tipo, você tem, tipo, uma perspectiva de quanto tempo levaria, assim, para essa substituição que você falou, por exemplo, da IA, ela começar a ficar mais aparente no mercado? tá. Eu creio que hoje, ainda hoje, ninguém perdeu, nenhum grupo perdeu emprego para IA. Hoje. Daqui uns 2 anos vai começar a perder. Tá? E daqui uns 10 anos vai perder bastante. Tá? Vou dar um chute aqui. Eu creio que em 10 anos, mais ou menos 1/3 das vagas de agrônomo vai sumir. Tá? Depois vocês pesquisam na internet, vocês vão achar isso na internet. Tá? Qual é o número de profissionais de agronomia hoje que estão atuando? Procurem na internet isso, vocês vão achar esse número. Tá? E daqui a 10 anos vocês pesquisem de novo esse número. E eu acredito que vai reduzir, uns 30% vai reduzir, com certeza. Para 10 anos. E para o futuro, mais ainda. E você falou que a área para o futuro é o digital. Então, mesmo que eu, por exemplo, não goste dessa área, goste de pesquisa ou consultoria, você acha que o ideal é ir para o digital mesmo? Ou vai para o digital, ou estuda digital e entenda um pouco digital. Porque, assim, ou você vai desenvolver o digital, ou você vai trabalhar com o digital. Não tem outra opção. Né? Eu tive que me adaptar. Adaptar a Instagram, que não tinha meu tempo, né? A IA, que não tinha até 2 anos atrás, WhatsApp, que não tinha até 5 anos atrás. Então, assim como eu estou me adaptando ao digital, vocês vão ter que se adaptar também. Então, não tem saída. Tá? Todo agrônomo vai ter que trabalhar com digital. Seja como usuário do digital, ou seja como desenvolvedor digital. Então, o que vocês têm que escolher para a profissão de vocês eu vou ser um desenvolvedor da tecnologia ou eu vou ser um usuário de tecnologia. Se você falar, olha, eu não gosto de tecnologia, não quero desenvolver e não quero trabalhar com isso, tá fora do mercado. Tá? Até vocês se formarem daqui a 4 anos, né? Vocês estão fora do mercado. Né? Não quero trabalhar com IA, não quero trabalhar com sensor, não quero trabalhar com precisão, com robô, com pilotos automáticos, estão fora. Então, não tem saída. Então, vocês vão ter que estudar isso. E durante o curso, vocês podem ir amadurecendo a ideia, né? Vocês vão desenvolver isso, ou vocês vão apenas ser usuário disso. Vocês vão trabalhar com digital, vão. Isso é certeza. Tá, essa pergunta ela já foi respondida, mas eu acho que tem que fazer, né, para ficar Pode fazer. ali no trabalho, que são quais áreas tendem a crescer mais. Então, tipo, dentro da tecnologia, seria só essa área de desenvolvedores da tecnologia ou você pensa em mais alguma outra, assim, complementando a pergunta que tá ali? Tá, então, essa área é a principal, né? Desenvolvimento de tecnologias, né? Para o agro, principalmente no digital, é a área que vai mais crescer. A segunda área que mais vai crescer são os bioinsumos, como eu falei, né? Parte de biológico, orgânicos, produtos naturais, inimigos naturais, né? Criação, né, de desenvolvimento defensivo do on-par, né, que faz na própria fazenda. Então, essa parte de bioinsumos vai crescer muito. O que era a pergunta mesmo? Então, digital, bioinsumos. Se, além da parte, tipo, de desenvolver tecnologia, se existe mais alguma área relacionada à tecnologia, sem ser o desenvolvedor? Tá. Tecnologia seria isso, seria a parte de tecnologia, né, de informática, né? E a segunda parte, essa parte dos insumos, e uma terceira parte que não é tecnologia, que não é técnico, né, não é bem da nossa área, mas é relacionamento, tá? E isso vai fazer uma diferença muito grande daqui para frente. Tá? Já tem estudos, né, que mostram que quando se visita o produtor, você conversa com ele te conhece pessoalmente, a chance de você vender é bem maior do que você mandar um WhatsApp para o cara. Então, essa parte de relacionamento vai ter um peso bem maior daqui para frente. Tá? Pesquisem depois aí.
Nos últimos 5 anos, se falou muito em B2B. O que é B2B? É business to business, né? Pesquise lá. Aquele e-comercial, né? B2B. É business to business. É o que uma empresa faz. Uma empresa presta serviço para outras empresas, B2B. Existe o B2C também, né? Que é o business to consumer. Que são empresas, por exemplo, se você é agrônomo e vai dar consultoria para um produtor, você é B2C. Né? Você está atendendo o consumidor. Agora, o que vai crescendo aqui para frente é o H2H, H2H, que é humano para humano. Que como está digitalizando cada vez mais as coisas, né? Está ficando muito frio, as pessoas estão ficando frias, né? O calor humano está acabando. Então, quem, né, se desenvolver nessa parte de relacionamento humano vai ter um diferencial muito grande. Porque os colegas de vocês estão esquecendo essa parte do relacionamento. Então, quem focar no relacionamento vai ser um diferencial grande também no agronomia. Vai ser muito grande. A diferença que você vende, você relaciona bem, se vende, o cara que não se relaciona não vende. Não vende o produto, não vende o serviço. Então, seriam essas 3 áreas que eu sugiro, né, que vai crescer. A parte da tecnologia, né, em software, hardware, equipamentos, né, que é o digital, a parte dos bioinsumos e essa parte do relacionamento. Tá, e agora um pouco sobre os temas mais da sustentabilidade, assim, as mudanças climáticas e principalmente, acho que ultimamente a segurança hidráulica também, elas estão impactando na atuação? Sim. Então, nós estamos tendo, né, mudanças climáticas. São 2 problemas, né? Primeiro, é o nosso problema, que é o homem, né? O homem está plantando, está expandindo a agricultura para regiões de desafio, né? Estão plantando lá no Nordeste, que é semiárido, está plantando lá no Mato Grosso, em solo arenoso, né? Está plantando lá no Rio Grande do Sul, regiões que tem seca, né? Todo ano. Então, o homem está plantando em áreas que não eram próprias para a agricultura até uns anos atrás, né? Então, a gente está invadindo essas áreas. Além disso, tem também a mudança climática, né, que vocês comentaram. Os eventos estão mais extremos, né? As secas estão mais severas, as chuvaradas estão mais severas, o calor está mais severo quando é calor, o frio quando é frio está mais severo. Então, a gente está tendo tornado, né? Eu tenho tornado no Paraná esse ano, né? Que é uma coisa que só tinha nos Estados Unidos. Então, os eventos climáticos, né, as catástrofes climáticas estão e vão continuar ocorrendo cada vez mais. E qual que era a pergunta mesmo? Esqueci. Como que isso está impactando? Acho que era mais ou menos isso a pergunta. Tá. Então, essas 2 linhas de pensamento, né? A agricultura está expandindo para novas zonas de fronteira agrícola. Essa frase bonitinha. Novas zonas de fronteira agrícola, né? Está expandindo para essas áreas, né, que são áreas não tão boas assim, né? E o clima realmente está piorando. Né? O clima está mais difícil para plantar, para produzir, para colher, né? Está favorecendo mais praga, mais doença. Então, esse é um desafio grande, né, que a gente vai enfrentar. Então, tipo, nessa questão ali da hidráulica, tipo, dos recursos hídricos, você, então, tipo, que num futuro talvez a gente só vai conseguir produzir com pivô e irrigação, essas coisas, ou... Certo. Então, realmente, a gente está tendo mais eventos de veranico, né, de seca, de veranico. Então, por isso que está crescendo o uso de pivô no Brasil, né, de irrigação, pivô, etc. E eu creio que na nossa vida a gente não vai chegar a ponto de só produzir com irrigação. Aqui no Brasil, né? Lá em Israel, né, lá na Califórnia, algumas regiões, né? Ali em Mendoza, onde produz os vinhos, né? Lá no São Francisco, onde produz lá só com irrigação, né, porque não chove. Essas regiões vai ter que já tem que irrigar e vai ter que continuar irrigando. Mas aqui no Sul, por exemplo, né? Creio que a gente não vai chegar a ponto, não em 100 anos, né? Na nossa vida aqui. Não vai chegar a ponto de produzir só com irrigação. Mas é uma tendência, sim. A irrigação vai se tornar cada vez mais importante, né, por causa dos veranicos, dessas secas que a gente está tendo. A margem da agricultura está muito baixa, né? O cara lá, por exemplo, está vendendo a soja a R$120, o custo de produção é 110. Então, a margem está muito pequena. Então, se o cara, em vez de produzir 70 por hectare, produziu 50, quebrou. Né? Então, ele não pode ter o risco
e dar uma seca e produzir 30, 20, ele quebra. Então, a irrigação vai estar sendo mais usada e vai ser mais usada para produzir mais, claro, mas por segurança. Né? Principalmente por segurança, para evitar esses eventos, né, de seca e veranico que a gente está tendo cada vez mais. Vai trazer uma segurança maior à irrigação. E algumas regiões estão, sim, chovendo menos, né? Tem rio secando, tem lugar chovendo menos. Então, além da fronteira agrícola, tem regiões que chovem pouco também, né? Então, são as duas coisas que estão acontecendo, né? O agricultor tem outras regiões que chovem menos e algumas regiões que chovem menos estão chovendo menos ainda. Então, a irrigação, sim, vai ser cada vez mais importante. Mais perguntas? Tem mais. Vamos lá. Que conselhos você daria, tipo, para quem está começando o curso agora? Tá. Então, vou dar um conselho ruim. Um ruim e um bom. O ruim é estudem para passar. Né? Que assim, tem colegas que estudam para tirar 10 em tudo. Ele vai gastar muito tempo da vida dele estudando. Né? Lendo, estudando, pesquisando, decorando. Estudem para passar. Porque depois de formado, ninguém pediu meu diploma para saber se eu tirei 10 lá na mecanização ou se eu tirei 6. Tá? Ninguém vai pedir. Né? Para saber se você era um bom aluno, se era um mau aluno. Então, estude, claro que tem que passar também, sem reprovar tá lascado, né? Então, estudem o suficiente para passar. As matérias mais difíceis, tem que estudar um pouco mais, as mais fáceis, estudam um pouco menos. Mas aproveitem bem o tempo de vocês com atividades extra-classe. Façam mais cursos, estágios, monitoria, ajudem os professores nos projetos de pesquisa, participem de grupos de estudos, grupos de pesquisa, façam estágio nas férias, né, fora da faculdade. Durante a faculdade, façam na faculdade, né, porque não tem jeito, mas nas férias, procurem estágios fora da faculdade, em fazenda, em cooperativa, um agrônomo pela consultoria. Então, não tenho dúvidas. Se já é um colega de vocês que fez muita atividade extra-classe durante a faculdade e outro que não fez nada, esse cara que fez muita coisa vai ser um profissional muito melhor. Ele vai com emprego mais fácil, mais rápido, emprego melhor, vai conhecer mais gente, já vai estar mais preparado para o mercado de trabalho do que aquele cara que só... Né? Não, e o pior ainda, tem aquele cara que só estuda para tirar o mínimo, né, para passar, e não faz mais nada além disso, vai para o bar. Né? Esse está lascado. Né? Quer ir para o bar de vez em quando? Vai, né, toma uma cervejinha, conversa, é bom descontrair também. Mas aquele cara que faz o mínimo possível, estuda o mínimo, e não faz nada extra, esse está lascado. Esse ou vai trabalhar para o pai dele, né, ou não vai ter emprego. Então, vocês têm que procurar atividade dessa classe. Isso é fundamental. Vai ser um diferencial muito grande para vocês se diferenciarem. Que nem eu falei. Quando vocês se formarem daqui a... Né, em 2000 e início de 2031, né, que vão se formar, vai ter, sei lá, vai formar 2.000 alunos esse ano. E vai ter emprego para 500. Vocês querem ser os 500. O que vocês têm de diferencial para ser os 500 e não ser os 1.500 que não vão ter emprego? Né? Então, vocês têm que fazer o que os outros não fazem. Enquanto os outros lá estão coçando, jogando bola, brincando, né, indo para balada, né, vocês têm que estar fazendo coisa diferente. Né, fazendo o que eles não fazem. Tem que ter diferencial. Se não tiver diferencial, vocês não vão para o emprego. Então, buscar um diferencial durante a faculdade. E mais uma dica que eu lembrei agora também. Assim, tem gente que começa com o professor e fica lá os 5 anos com aquele professor. É bom, é melhor do que o cara que não fez nada. Mas se tiver a oportunidade de ir trocando, fica 1 ano com o professor, ou 2, aí fica mais 1 ano com outro professor, em outra área, mesmo que você não goste. Eu fui monitor de metodologia agrícola porque eu não gostava, mas eu gostei, quer dizer, eu aprendi muito com isso, né? Eu aprendi lá que eu tive que corrigir prova, eu tive que aplicar prova, eu tive que, né, até dar aula às vezes. Então, a gente aprende, né? Mesmo, às vezes, fazendo estágio numa área que você não gosta muito, faça ali, pelo menos um tempo. Ah, não estou gostando, mas fique. Aguenta os meses, que você sempre aprende, tá? Né? Então, não estou gostando, então fica lá 3, 4, 5 meses, depois sai.
acha outro daí, né? E aquele que vocês gostaram, se fiquem mais tempo. E que não gostaram, fiquem menos tempo. Mas tentem fazer estágio, curso, monitoring em mais áreas da faculdade, né? Mesmo aquelas áreas que vocês não pensam em seguir para frente. Tá, e o que você acha que os alunos eles devem aproveitar ao máximo durante a graduação? É isso que eu comentei. Vejam quais são as oportunidades que a faculdade oferece. Oferece estágio na faculdade? Façam. Oferece monitoria? Façam. Oferece cursos de extensão? Façam. Iniciação científica? Façam. Viagem para um congresso? Vão junto. Né? Aluga uma van, divide o valor entre vocês, vão para curso, para feira, para congresso. Né? Tem dia de campo ali da FAPA, ali em Entre Rios, vão lá no dia de campo da FAPA. Se tiver que matar um dia de aula para ir no dia de campo, matem e vão no dia de campo. Né? Matar para o bar, não. Mas matar para uma coisa útil, vale a pena. Procurar oportunidades. Algumas universidades oferecem também intercâmbio, isso é fantástico, tá? Intercâmbio, né? Seja no exterior, melhor ainda, né? Se for para fora, melhor ainda. Estados Unidos, Europa, Nova Zelândia. Se conseguirem trancar o curso meio ano, ou ir nas férias, né? Ir para uma fazenda lá fora, ir para uma faculdade lá fora, uma empresa. Intercâmbio é fantástico. Se tiver que trancar o curso meio ano, um ano, né? Para ir para o exterior, né? Aprenda inglês, conhece gente nova, faz amizade, conhece uma cultura diferente. Vocês voltam com uma bagagem, vocês amadurecem, né? Vocês vão um jovem e voltam um homem. Né? Em um ano, meio ano, vocês voltam com outra pessoa. Então, tentem, é uma dica muito importante. Eu sei que não é fácil conseguir isso, mas tentem intercâmbio fora. Se não conseguir no exterior, né, porque é difícil, visto, custo, etc., faça um intercâmbio nacional. Vai para o Mato Grosso, vai para o Maranhão, vai para o Piauí, vai lá numa fazenda, fica lá 2 meses durante as férias, faz um estágio na fazenda, né? Vai trabalhar com algodão, vai trabalhar com fruta, né, com outra coisa, né? Isso abre a cabeça da gente, é muito bom. Né? Ou aqui no sul, né, na Argentina, Paraguai está crescendo muito a agricultura, né? Então, e é fácil ir, né? Aqui é fácil, é barato, Uruguai. Então, se não conseguir para os Estados Unidos, né, que é o top do top, né? Tenta ir num país aqui perto, ou tenta ir aqui no Brasil mesmo, numa região diferente de vocês. Então, isso é muito bacana. E o que o senhor faria diferente na sua formação, se você pudesse mudar? Tá, o que eu não fiz, que gostaria de ter feito, é o intercâmbio. Né? Eu deveria ter trancado o curso lá um meio ano, né? E viajado para fora. Dinheiro dá um jeito. Pede emprestado pro pai, pro vô, pro tio, depois, né, faz uns bicos, trabalha de garçom, né? Pede ajuda, dá um jeito e vai para fora. Né? Eu não consegui por falta de recurso, né, financeiro, dinheiro, e por questão de oportunidade. A faculdade que eu fiz, né, não oferecia opções, né, não dava o caminho das pedras para a gente. Porque a gente, né, jovem de 19, 20 anos, não tem contato, né, não conhece ninguém lá nos Estados Unidos lá, para mandar um currículo, quero ir. Mas vai para onde? Fazer o quê? Com que dinheiro? Né? Então, tem que ter contatos, né? Então, eu sei que o EPG tem muito isso, né, aqui em Ponta Grossa, ali. A universidade tem vários contatos, né, em outros países que mandam os alunos para fora. Na Unicentro, se não tem, pergunte aos professores, professor, né, conhece alguém lá fora, em outro país? Não precisa ser Estados Unidos, pode ser na Europa, pode ser na Austrália, pode ser na África. Né, se conhece, tem um contato, um colega seu lá fora, né, para eu fazer um intercâmbio, gostaria muito de fazer. Né, pode ser de graça, não precisa nem ter bolsa, né? Desde que tem um alojamento e tem alimentação, né? Nem que você tenha que pagar a passagem do bolso. Então, o que eu gostaria de ter feito e não fiz é o intercâmbio e é estudar inglês. Tá? Eu não consegui fazer inglês durante o curso. Façam. Eu sei que, às vezes, na faculdade, não sei se tem aí na Unicentro, mas lá na Federal tinha curso de inglês gratuito. Né? E eu não fiz porque era longe. Né? Eu morava num bairro, o curso de inglês era lá no centro, lá era longe, era noite, era complicado. Mas se conseguirem fazer curso de inglês, né, de graça é melhor ainda, né? Mas inglês é fundamental, tá? Abre um monte de portas para vocês no futuro. Né? Quando vocês forem viajar, vocês já vão saber se virar, né? Pedir uma comida, comprar uma coisa, pagar uma conta, não vou enganar vocês. Né? Então, tentem estudar inglês durante a graduação, né, e tentar fazer um intercâmbio. As duas coisas, assim, que eu gostaria de ter feito e não fiz.
quais erros os estudantes eles devem evitar? Vamos pensar. É isso que eu falei, né? Só estudar e não fazer nada mais de estudar. Então, muitos estudantes, eu vejo que fazem isso, muitos estudantes só estudam o mínimo para passar de ano e pegar o diploma. Ah, depois que for o diploma, aí eu me viro, né? Esse é o maior erro, né? O estudante tem que procurar atividades extras. Como eu falei, estágio, curso, índio de campo, viajar. Então, eu penso que acho que esse é o maior erro, né? O estudante, né, ter oportunidade e outra. Estudante, a maioria de vocês são solteiros, não tem filho. É mais fácil, não tem conta, não tem boleto para pagar. É mais fácil vocês viajarem, né, enquanto estudante ou logo após se formar, do que daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, às vezes você já tem emprego fixo, não vai deixar o emprego de vocês, já tem família, já tem filho, tem financiamento da casa, do carro, fica difícil de viajar. Então, o maior erro que eu vejo que o estudante faz é não aproveitar a oportunidade de fazer mais curso, viajar, fazer intercâmbio. É isso aí. E agora, para finalizar, eu vou pedir para você resumir a profissão de engenheiro agrônomo em uma frase. Que frase que seria? Uma profissão muito dinâmica e que exige atualização constante e que daqui para frente vai exigir conhecimento do digital, de biológicos e de relacionamento. Ponto. Ficou um pouquinho comprido, mas é um resumo de tudo que a gente falou hoje. Eu tenho 2 perguntas para fazer. Tá. Se vale a pena fazer doutorado e mestrado ainda? E se, por exemplo, eu acabei de entrar aqui no curso de agronomia, né? Se eu tiver a oportunidade de ir para fora, eu tranco já o curso de uma vez e vou para o exterior? Tá. No último ano, você pode ou trancar e atrasar um ano a faculdade ou formar e fazer o mestrado. Vamos para fora. Tá? Porque mestrado vocês podem fazer para frente. Né? Se não quiser esse ano, pode fazer no outro ano, pode fazer para frente. Né? E assim, mestrado e doutorado só vale a pena dependendo do que você for trabalhar. Vou trabalhar na área comercial. Não vale a pena. Mestrado é para quem quer trabalhar com pesquisa. Ou o professor. Quer dar aula, né, em faculdade, colégio agrícola, né, quer ser instrutor, quer dar curso, treinamento, mestrado fantástico. Quer fazer concurso público para Embrapa, para IAPAR, para MAPA, mestrado importante. Vou trabalhar com vendas, né, vou trabalhar com consultoria, vou trabalhar de gerente de uma empresa. Não agrega nada. Nada é pesado, mas agrega pouco. Tá? E o doutorado é mais específico ainda. O doutorado é para quem quer ser pesquisador, né, ou dar aula em faculdade, só. Tá? Fora isso, é melhor vocês dedicarem esse tempo para intercâmbio, estudar inglês, fazer cursos, treinamentos, pode fazer uma pós. Digamos que assim, você vai trabalhar numa empresa que trabalha com fertilizante. Você pode fazer uma pós-graduação em solos, que demora 1 ano e meio, né? E é nos sábados, por exemplo. Você pode trabalhar de segunda a sexta e você vai estudar, né, 2 sábados por semana fazendo uma pós. Você vai aprender muito, né, com essa pós. Conta para o currículo também, você aprende bastante, né, você pode trabalhar junto. Então, depende do teu objetivo no futuro. Mas, assim, entre fazer um intercâmbio e mestrado, faça o intercâmbio sem dúvida. E aí, quem sabe, na volta, você faz o mestrado. E dá para fazer as 2 coisas junto. Né? Tem muito mestrado sanduíche, que chama, né, que você começa aqui, vai estudar lá fora e depois volta. Né? E isso também é fantástico. Se você fazer um mestrado sanduíche, né, também é bem legal. Mas se não, faz só intercâmbio, volta e faz mestrado aqui daí. Então, acho que é isso. Acabou as perguntas. Só se o João tiver alguma dúvida. Pode fazer. Bom, eu queria fazer uma que eu pensei quando você falou dos países mais na relação com a economia, assim, no agronegócio. Que, tipo, a China, nos últimos anos, ela tem investido muito na agricultura na África. Muito pela parte da logística do transporte de grãos que para eles.
Então, Isso, eles são um grande exportador, um grande comprador de grãos do Brasil. Como que isso. estaria essa questão, tipo, para nossa economia aqui no agronegócio do Brasil? A China hoje é o principal player, né, do agronegócio do mundo, né? Já passou Estados Unidos em movimentação, né, no agro, né? São os dois principais países, né? Estados Unidos e China. E hoje, como você falou, né, a China é o maior importador do mundo, né? Tanto o Brasil, mas é o país que mais importa grãos, carne, né, celulose e vários produtos do agronegócio, né, no mundo. Então, primeiro, né, tentar produzir o que eles estão comprando é uma ideia inteligente, né? Se os chineses estão comprando cada vez mais, sei lá, frango, por exemplo, produzir frango é inteligente, né? Então, tentar entender como que está a economia da China, o que eles estão investindo lá para produzir mais, o que eles vão importar mais, tentar entender o mercado da China é importante. Quem sabe fazer um intercâmbio na China, né? Ficar lá meio ano lá na China, né? Saber como que eles estão plantando, o que eles estão criando de animais, se eles vão importar mais e o que eles vão importar mais, se eles vão exportar alguma coisa. Entender o mercado chinês é fundamental. E transporte, né, logística, eles dominam também, né? A maioria dos navios hoje são chineses também, né? E importação e exportação de produto, né, agropecuário, né? Seja grãos, né, seja carne, seja adubo, seja defensivo, container, isso aí só vai aumentar, né? Só vai aumentar. Então, trabalhar com logística, bem interessante também. Mas é legal. Entender o mercado chinês, fundamental. E se tiver oportunidade de ir para lá, muito legal também. E os chinesinhos lá estão estudando inglês. Então isso facilita para nós, né? Porque 20 anos atrás, os chineses só falavam chinês. Hoje, os jovens da China, quase todos falam inglês. Né? Falam chinês e inglês. Então, assim, é mais fácil. Hoje é mais fácil para vocês aprender inglês aqui no Brasil e viajar para lá. Né? Na minha época, se fosse falar, não tinha ninguém que falasse inglês. Né? Primeiro que eu não falava, eles também não. Então hoje está mais fácil, né? Mas, E pode falar. nessa situação, tipo, que tá tendo bastante guerra, como que essas guerras, tipo, esses países que estão em guerra, mais lá pro Rússia, eles produzem bastante coisa de fertilizante, né? Isso, Como que isso tá refletindo no mercado brasileiro? isso. Então, Rússia e Ucrânia, né? Esses dois países produzem muito produto agrícola e muito fertilizante, né? E petróleo também. Tá? Então, já impactou, né? Quando começou essa guerra, já subiu o preço de adubo, né? Subiu o preço também de alguns defensivos, porque usa matéria-prima, né? Seja lá de fertilizante, ou seja de petróleo para produzir. Trigo lá, que a Ucrânia produz muito, subiu o preço também. Isso é bom, né? Para o agricultor, subir o preço do produto agrícola é bom. Mas o ruim para nós é subir o preço de adubo, né? E adubo é o principal custo de produção nosso hoje aí no Brasil. Né? Então, as guerras atrapalham. E a guerra lá do Oriente Médio, né? Lá no Irã, aumentou diesel. Diesel é um insumo muito usado na agricultura, né? Trator, caminhão, colheitadeira, né? Caminhonete de produtor, o caminhão que transporta o adubo, a soja, tudo usa diesel. Então, e o diesel, né, o petróleo é matéria-prima também de glifosato, por exemplo, de vários produtos químicos também, né? Então, isso encarece. O custo de transporte do adubo encarece, o custo da soja para aqui para a China encarece. Né? Então, essas guerras atrapalham o agro brasileiro. Não conheço uma guerra que ajudou. Talvez pode ter alguma guerra que ajude, mas essas duas guerras, né, a da Rússia, com a Ucrânia e do Oriente Médio, estão atrapalhando, sem dúvida. E temos que torcer que resolvam logo isso aí. Eu acho que das minhas perguntas que eu tinha dúvida era mais isso. Ok, eu quero fazer uma pergunta também. Pode Por fazer. exemplo, se eu for para o intercâmbio agora, lá para o Canadá, por exemplo, chegando lá, o que eu faço, assim, para não ficar perdido? Porque eu sou mais um lá, sou brasileiro, de diferente. O que eu faço para me destacar lá dentro do país que eu não conheço nada? Então, assim, primeiro, você não pode ir na louca, né? Você já tem que ir tudo organizado. Você já tem que saber para onde que você vai, onde você vai ficar, onde você vai morar, o que você vai comer, se vai fazer comida em casa, ou se tem um lugar para comer ali perto, se tem uma cantina, se tem um refeitório, se vai receber uma bolsa, se não vai receber bolsa, se vai morar na fazenda, se vai morar na faculdade.
né? Você vai morar na casa de uma família. Então, você tem que sair daqui sabendo tudo para não passar perrengue lá, né? E daí tem que ir sabendo falar um pouquinho de inglês. Não precisa saber muito, né? Lá você vai aprender mais, mas tem que saber se virar, né? Para se comunicar também. Senão, porque se não sabe nada, você não vai conseguir se comunicar para aprender mais. Então, tem que saber o mínimo. É igual um investidor de bolsa. O cara que não tem dinheiro não consegue investir, né? Agora, o cara que tem 100 mil, ele já começa a investir, né? Para ganhar 1 milhão, 2 milhões. Então, você tem que ir sabendo um pouquinho. Então, basicamente é isso. É se preparar. Tá tudo organizado onde você vai, quem que vai lá orientar você, né? Se você vai para uma fazenda, se vai para uma faculdade, se vai para uma empresa. Tá tudo organizadinho. Os custos que você vai ter, fazer uma planilha de custo, de onde vai vir esse dinheiro, passagem, tem que comprar, quanto custa a passagem, quem vai pagar a passagem, né? Então, é tentar ir com tudo organizado. E se tiver um colega que já foi, esse colega vai dar as dicas também, né? Então, tenta achar um colega que já foi para esse lugar que você vai e pergunta para ele, ó, como que é lá, como que funciona, qual que é o custo de vida. Os colegas lá, tem muito brasileiro, ou é mais gringo, você aprendeu inglês lá quando foi, trabalhava demais, trabalhava pouco, conseguiu estudar. Então, tentar pegar um feedback de quem foi também para dar dicas para vocês, né? E é melhor ir do meio para o fim do curso. Mas se aparecer oportunidade no início do curso também, vai no início também. Ou vai no início e vai no final. Vai 2 vezes. Né? Então, se aparecer oportunidade, já vão pesquisando desde já. Não deixe lá no 4º ano, eu vou ver se tem. Né? Porque às vezes abre inscrição agora para daqui a 2 anos. Tá? Então, já vão pesquisando desde agora. Né? Se tem intercâmbio, para que país que tem, como que funciona. Já vão pesquisando, conversa com os professores. Pergunta se a faculdade tem algum programa de intercâmbio, né? Ou se o professor consegue indicar alguém para ir para fora. Vão pesquisando desde já. Nem que seja para vocês irem no 3º ano ou 4º ano. Pode falar. Tenho mais uma pergunta. Eu, por exemplo, que pretendo trabalhar na área de pesquisa, tipo, você acha que compensa mais eu depois de fazer um mestrado, um doutorado e tal, fundar minha própria empresa de pesquisa ou eu trabalhar meio que como funcionário? Tipo, como é que é, assim? Tipo, se é Então, muito concorrido, se é muito concorrido entrar em uma empresa que já atua ou começar do zero uma empresa? Tá, então, essa é fácil. Diria que em 95% das situações vale a pena trabalhar de empregado no começo. Tá? Seja na área de pesquisa, seja na área comercial, seja numa fábrica, numa empresa de semente, de defensivo. Trabalho de empregado. Para quê? Para você aprender. Para você aprender como funciona, conhecer gente, pegar experiência e começar a juntar dinheiro. Né? Porque normalmente vocês vão estar morando na casa dos pais ainda, não vão ter despesa com aluguel, com água, com luz, com internet. Então, você consegue juntar um pouquinho de dinheiro, fazer um pé de meia, né? Para daí, daqui a 5, 10 anos, vocês abrirem o próprio negócio. Então, minha sugestão é que primeiro vocês trabalhem de empregado, né? Por 5, 10, 20 anos. Eu trabalhei de empregado por 13 anos. Daí depois virei sócio, mas continuei sendo empregado dos sócios, né? Então, com 20 anos que eu fui ter minha própria empresa. Então, foi 20 anos de maturação. Mas isso não é uma regra, tá? De forma geral, é isso mesmo. Vale a pena ser empregado no começo. Mas digamos que, durante a faculdade, vocês acharam uma oportunidade de um negócio muito legal. Começaram, sei lá, né, fizeram um aplicativo, está vendendo, está dando certo, né, já está entrando 2 mil por mês. Você já tem um negócio que está rodando já. Daí, sim, então continua o teu negócio. Você já tem um negócio que já está rodando, já está dando certo, tem chance de você escalar, né? O teu negócio explodir, continue. Mas só nesse caso. Tem vários colegas que durante a graduação lá criaram um aplicativo, criaram um software lá e já começaram a ganhar dinheiro durante a graduação. Continue. Né? Não precisa parar com esse projeto para trabalhar. Né? Continue no projeto. Né? Mas, fora isso, trabalhe. Ah, meu pai tem fazenda. Um exemplo, né? Tem colegas de vocês que o pai é fazendeiro. Vou cuidar da fazenda do meu pai. Trabalhe de empregado. Né?
sai da fazenda por 5, 10 anos, vai trabalhar no mercado, vai aprender, vai pegar experiência, depois volta para a fazenda. Esse cara que volta com experiência no mercado, ele vai ser um profissional, um administrador de fazenda muito melhor do que você formar e já ir para a fazenda direto. Tá? Então, 95% das situações vale a pena trabalhar no empregado. Tá? Então, pegar experiência, né? Ganhar um dinheirinho. Então, vale a pena. Então, mais uma pergunta? Para mim, não. Para mim também. Sugestão para vocês, essas perguntas extras, né, que surgiram, coloquem também. Né, coloquem no trabalho que é o que diferencia o ótimo do excelente. O ótimo faz o que foi pedido, o excelente faz além do que foi pedido. Então, como vocês tiveram perguntas boas ali, que foi além do que foi pedido, né? Coloquem também. Coloquem no trabalho, que é interessante. Tá. Acho que seria isso. Se você conseguir, tipo, terminar aí a gravação e Tá, salvar. vou tentar. Salvar essa gravação aí no computador e daí mandar pra gente. Uhum. Tá. Uma vez eu fiz um teste e eu consegui. Eu vou parar aqui, vai salvar, vai gravar. Aí, se não me engano, mais ou menos 1, 2 horas depois, porque ele demora para carregar, para subir, né? No Google lá. Daqui 1, 2 horas, hoje à noite, ele vem um link no meu e-mail. Ó, sua gravação está disponível. Aí eu mando o link para vocês. Beleza. Depois vocês se viram aí como vai fazer para transcrever e notar. Daí a gente se vira. Nem que fica escutando de novo tudo. Então amanhã eu aviso a previsão que passa em Guarapuava. Daí, se der certo, a gente segura e tira uma foto. E se não der, vocês usam a foto do. Deixa eu tirar aqui. Tá o João agora aqui. O João não estava antes. Deixa eu tirar a foto. Espera aí, fique e faz uma cara bonita aí. Tirei. Então, se der, a gente tira uma foto amanhã. E se não der, daí vocês usam essa aqui mesmo. Eu aviso, quando eu sair de casa, que eu dou uma previsão de chegada. Beleza. Opa, Beleza. deixa eu ver se saiu a foto. Só um pouquinho. Ver. Não copiou. Vamos de novo. Espera aí. Deixa eu um print screen aqui. De novo. Aí. Vê se deu certo. Foto bem natural. Deu. Mandei pro Gabriel. Beleza. Então tá, qualquer dúvida, vocês avisam. Então tá bom, acho que no mais é isso. Então, obrigado pela participação, pelo tempo, né? Paciência também. 1h40 de Isso. reunião. Se fosse só as perguntas normal, daria uma meia hora. Mas tá, obrigado por participar aqui, tomar um pouco do teu tempo. Surgiu alguma dúvida, vocês avisem. Se alguma coisa não entenderem, a transcrição às vezes, né, não transcreve direitinho, só perguntar. Tá bom, então. Beleza, pessoal? Falou. 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 Boa Até tarde mais. pra vocês aí. Tchau. Você também. Tchau. Tchau. Tchau.